Salve, salve, torcedor santista! Eu sou o Luiz Oshida, esse é o canal Oriente Santista. Hoje vamos falar sobre, obviamente, Santos 1, Palmeiras 0. Santos venceu clássicos, venceu todos os seus rivais em 2024. Venceu o Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, venceu o Corinthians na fase de classificação e venceu também o São Paulo. O Santos conseguiu vencer os seus três rivais e estamos apenas, na verdade ontem, né? Em março. Durante 3 meses, ou menos até, em questão da preparação do Santos para o Paulista, o Santos conseguiu fazer o que na gestão passada não acontecia de forma alguma, que era vencer os seus rivais. O Santos venceu os três, está na final do Campeonato Paulista, venceu o primeiro jogo e sim, deu um passo muito importante para conquistar o seu título. O Santos conquistando um título, há quanto tempo que a gente não fala sobre isso? Eu esperei um pouquinho, deixei passar um pouco a emoção para poder falar com vocês um pouco mais racionalmente, porque foi difícil. Quem acompanhou ali no De Olho no Peixe e viu como estava o meu rosto, como que eu estava aflito, como que eu estava emocionado na situação ali de estar vendo o jogo, comentando o jogo, foi bem difícil, foi uma experiência assim incrível comentar um jogo, viver aquela emoção, uma final de campeonato, um clássico, tudo junto. Olha, é para guardar na memória e lembrar de cada detalhezinho que foi uma loucura para qualquer santista, seja ele torcedor no estádio, em casa ou com a gente fazendo conteúdo. Foi um momento assim de alívio, de felicidade, de retorno aonde a gente sempre quis estar, que é disputando o título, onde o Santos não deveria ter saído. É um ano de reconstrução, sim, mas é uma reconstrução já com resultados. Se a gente falava na gestão passada, logo no começo, quando a gente acreditava que podia ter algum resultado de que o Santos está se reconstruindo, né? Então tem que dar um tempinho no campo e focar na administração. Nessa gestão, apesar de estar acontecendo uma reconstrução, está acontecendo também o resultado em campo. Eu acho que isso é importantíssimo para a autoestima do Santista. Vencer o Palmeiras, como aconteceu ano passado, era importante num momento de alegria e não num momento só de aflição, de alívio e de tirar o peso das costas, como era no ano passado. Esse ano a gente está vencendo também o Palmeiras, o Corinthians, São Paulo, mas num momento bom dentro de campo e com jogadores que têm essa identificação maior com o torcedor santista. Bom, falando aí especificamente do jogo, o Santos venceu sim por 1-0, podia ter vencido de muito mais. 1-0 ficou muito barato para o Palmeiras. Vou trazer para vocês aqui, para mim, o melhor em campo foi o Guilherme. Lógico que foi o jogador mais agudo do Santos, um jogador muito bem defensivamente ali, conseguindo recompor, ajudando na ala esquerda, principalmente porque o Palmeiras tem o Marcos Rocha, tem o Mike, que caem por ali, e o Endrick, que flutua bastante ali pelo ataque. O Guilherme foi importantíssimo, não só na assistência que ele deu para o Otero fazer o gol, mas também para a recomposição, para ocupar bem os espaços como ele fez. Mas, falando de jogador em jogador, eu vou começar primeiro, para mim, com o segundo melhor jogador em campo. Foi João Paulo. João Paulo salvou muito o Santos. Defendeu tudo o que veio, o que ele podia e o que ele não podia. Até numa jogada ali que o Felipe Jonathan, sem querer, foi tentar tirar o corpo e acabou quase colocando para dentro. O João Paulo estava atento o tempo todo. Finalizações rápidas do Rony, sabe? Chutes de fora da área. João Paulo foi simplesmente espetacular. Para mim foi um dos melhores em campo, segundo melhor em campo, né, na questão de avaliação em si dos jogadores. Para mim é o segundo, é o João Paulo. Foi muito bem, sim, e é um dos responsáveis pela vantagem do Santos, porque no segundo tempo o Santos recuou esperando ter o contra-ataque. Mas, aí, Carille, vou te falar um negócio, viu? Com Casares e Morelos em campo, é quase impossível você ter um contra-ataque. Não dá para você confiar que teremos contra-ataque com esses dois em campo, tá? Na lateral direita, o JP Sherman foi muito bem também. Não foi um cara agudo como ele costuma ser, não foi um cara ousado, ele foi um cara que mais recompôs e manteve ali a estabilidade da posição. Conseguiu defender bem, conseguiu ocupar bem os espaços e neutralizar as jogadas pelas pontas. O Santos conseguiu fazer o que tinha feito já contra o Bragantino, neutralizar as pontas e dessa vez não deu tanta chance assim da entrada da área para finalização. O Veiga praticamente não existiu. Então a gente viu um Santos que conseguiu neutralizar não só as pontas, mas o meia do Palmeiras também.
Do outro lado, o Felipe Jonathan, que foi muito bem, sim, não só na marcação, mas na armação, na construção de jogadas. Felipe Jonathan fez mais uma excelente partida pelo Santos, vibrante. Na hora do gol, que o Otero sai para comemorar de um lado, o Felipe Jonathan sozinho sai para comemorar com a torcida do outro lado. Para mim, mais uma boa partida do Felipe Jonathan. Eu sei que muita gente pega no pé dele por causa da questão do rebaixamento, por causa da forma dele se comunicar, mas em campo, para mim, Felipe Jonathan tem muita técnica. Eu, pessoalmente, tá? Em questão de comportamento, eu não gosto muito do Felipe Jonathan, mas em campo eu tenho que reconhecer que talento ele tem sim. O problema é ele estar focado para conseguir exercer isso. Mas talento ele tem, e mais uma boa partida também do Felipe Jonathan. E vou te falar, viu, o que falar da dupla Gil e Joaquim na zaga, né? O Gil ganhando tudo pelo alto, Joaquim muito bem, muito atento. Assim, Endrick e Flaco Lopes praticamente não conseguiram oferecer tanto perigo assim pro João Paulo vamos dizer assim, em jogadas trabalhadas, porque a linha defensiva do Santos estava muito bem estabelecida, conseguiu neutralizar praticamente todas as jogadas de toque mesmo, de tabela, profundidade, com exceção aquela primeira jogada no comecinho do jogo, que o Endrick pega a bola e consegue tocar na frente para o Flaco Lopes chegar na cara do João Paulo, que também teve essa boa defesa do João Paulo, né? Tirando essa jogada, não teve nenhuma outra muito bem trabalhada, era muito mais na base do desespero ali do Palmeiras, tentando bater de fora da área, com chuveirinho, com jogadas que eram rebatidas e sobravam, mas nada muito construtivo em relação ao Palmeiras, porque o Santos estava muito bem, defensivamente muito bem posicionado. João Schmidt, não é uma partida espetacular do João Schmidt, aquelas que a gente sempre está acostumado a ver ele fazer aqueles passes direcionados em profundidade, passes longos e diretos, que ele pega a bola, defende e já sai armando lançamentos no Guilherme, lançamentos diretos, né, no centroavante do Julio Furt para fazer o pivô. João Schmidt para mim foi muito bem defensivamente, mas não ajudou tanto na construção. Ele ficou mais no papel de neutralizar o Veiga e a armação de jogadas do Palmeiras, e no que ele se propôs a fazer, para mim, foi bem sim. Pituca também não teve aquelas arrancadas, também foi mais um jogador muito mais defensivo e para recompor, para ocupar os espaços, não à toa, né, o Santos teve esse bom momento defensivo, mas faltou um pouco, tanto de Schmidt quanto de Pituca mais à frente, porque o Juliano estava muito apagado. O Pituca teve uma boa atuação, na minha opinião, mas muito mais taticamente e defensivamente do que ajudando a construir. E eu acho que precisava dos dois ajudar a construir, porque o Juliano não conseguiu jogar bem na armação de jogadas. Foi um jogador que ficou mais à frente ali junto com o Julio Furt, pressionando a saída de bola do Palmeiras, e não teve tanta bola recebida que ele conseguiu assim, distribuir mesmo, sabe? Tentar se desmarcar dos jogadores do Palmeiras. Juliano parece que ele não conseguiu se posicionar como ele costuma entre linhas, entre o volante e os zagueiros. Aquele espaço estava muito curto, o Palmeiras conseguiu compactar bem. E o Juliano, ao invés de sair dessa marcação, ele continuou no mesmo lugar. E aí eu acho que o Juliano ficou apagado justamente por estar muito bem marcado e por não sair dessa marcação. Faltou para mim o Juliano voltar um pouco para receber a bola e fazer com que o Pituca avançasse. Essa troca de posições, sabe? O que o Guilherme fez muito bem, né? Tanto o Otero às vezes fechava pelo meio, o Guilherme teve um momento no primeiro tempo que ele foi lá para a ponta direita. Começou a trabalhar junto com o Otero na ponta direita. Então foi um momento de mais pressão do Santos, porque o Santos teve muito volume por uma lateral, o Palmeiras que achava que teria volume pela outra, porque do outro lado tem Rocha e Mike, e o Guilherme inverteu, foi lá para a ponta direita do Santos, onde não tem dois considerados laterais. E ali o Santos começou uma pressão muito forte até os 30 minutos do primeiro tempo, porque o Guilherme acabou invertendo. Faltou para mim isso no Juliano, de enxergar espaços que ele poderia ocupar e mudar o seu posicionamento. Ele acabou ficando entre o volante e os zagueiros, sem se movimentar tanto, conseguia às vezes dar uma apertada ali para conseguir recuperar uma bola, mas ele não conseguiu se desvencilhar para receber bolas e armar o time do Santos. E aí, para mim, o meio-campo funcionou defensivamente, mas para armar, na ausência do Juliano, faltou um pouco do Pituca, que é capitão, chamar um pouco, pô, Juliano, volta aqui, recebe bola, eu vou avançar, eu vou chegar aqui pela direita, vou tentar uma arrancada aqui, você vem, recebe, toca em profundidade. Faltou um pouco da comunicação, tá, na minha opinião, em relação ao Juliano, ao Pituca, na armação de jogadas. O Otero foi aquele cara que tentou no começo mais ações ofensivas, mas acabou errando dribles, acabou perdendo bolas ali no domínio de bola mesmo na ponta, e teve um começo meio apagado.
Mas depois, ao longo do tempo, ele conseguiu também, né, não só ali com tentativas de bolas paradas, mas também com inversões, tentando ali se movimentar, acabou aparecendo um pouco mais para o fim do primeiro tempo e, obviamente, no segundo tempo, marcando o gol e ajudando também defensivamente. Em certos momentos ele funcionava como se fosse um terceiro meia ali ao lado do Pituca, ajudando o JP Sherman a marcar. Então, para mim, o Otero teve uma atuação regular. Começou meio mal, mas depois ele acabou entrando bem aí dentro do jogo, diferente do Juliano, que não conseguiu depois se firmar. O Otero sim, mas o Juliano não. O Guilherme, para mim, o melhor em campo, atacou muito bem pela esquerda, defendeu muito bem, recompôs, ajudou a armar, inverteu quando enxergou uma possibilidade com o Otero, tentou infiltrar pelo meio também ali junto com o Juliano. Em certos momentos ele recebeu a bola ali pelo meio num contra-ataque, invertia lá na ponta esquerda, tentou ir para cima, finalizou de fora da área, de dentro da área, foi o jogador que mais finalizou no Santos, fez a jogada do gol, a jogada que ele foi até o fundo, cruzou de esquerda, praticamente com a mão ali na cabeça do Otero. Então, para mim, o Guilherme foi excelente, talvez uma das melhores partidas táticas do Guilherme. O Guilherme que é muito bom taticamente, mas hoje, para mim, foi espetacular, tá? Julio Furt teve uma atuação bem regular, tá? Ele recebeu algumas bolas, mas não conseguiu aparecer tanto, mas muito em função da lesão. Parece que logo cedo no jogo ele começou a sentir, fazer aqueles alongamentos, ele que é comprido, ele fazia aquela abertura com a perna assim, parecia um caranguejo, né? Com as pernas abertas ali alongando. E para mim eu acho que isso atrapalhou bastante, tá? A função dele ali saindo da área, acabou ficando quase nulo na marcação do Palmeiras. E aí saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Morelos, né? E começando pelo Morelos, o Morelos para mim, mais uma vez, parece uma fita repetida que fica, o disco, né, arranhado que fica ali falando a mesma coisa. Mas o Morelos mostra que ele consegue dominar a bola, que ele tem assim, bom domínio, boas batidas, sabe? Tem um bom passe, ele enxerga bem o jogo, dá 2 toques na bola, ele domina com uma perna, toca com a outra, consegue clarear, sair da marcação, desafogar, mas não consegue correr, não consegue arrancar, não consegue fazer nenhuma infiltração rápida. Ele aparenta, né? Tá muito pesado, sem ritmo algum de jogo. Eu não sei se ele precisaria de mais uma intertemporada. Tudo bem que ele já teve umas 500 chances de se adequar fisicamente. Ele mostra que tem técnica, mas ele não consegue render dentro de campo. É um negócio assim inacreditável. Olha, eu vou deixar isso aqui por último. Vamos falar primeiro aqui de Pedrinho. Pedrinho entrou e tentou dar velocidade, tentou arrancar. Assim, o Pedrinho, com raras exceções que ele consegue abrir uma jogada, ele é aquele famoso triatleta, né? Pedala, corre e nada. E não consegue ter nenhum tipo de ação que resulta numa jogada de perigo, né? Com exceção ao último jogo que ele foi muito bem, ele sempre cisca para cá, para lá, tenta chegar na linha de fundo, não consegue, dá um corte para trás, volta a bola. Ele sai correndo, corta, chega na linha de fundo, ele não tem o que fazer, ele volta e toca para trás. Mas, pelo menos, segurou bastante a bola, ganhou tempo, que era o que o Santos precisava. Segurar a bola, ganhar tempo e sair com resultado positivo. Então, no que ele se propôs a fazer, ele também foi bem, porque essa era a intenção. Ter um cara ali que segurasse mais a bola, que conseguisse arrancar, e se tivesse um lucro maior, uma jogadinha ali para conseguir um gol. Aderlan entrou para fazer o papel ali do Sherman defensivo. O Sherman já estava mais cansado, não está com tanto ritmo assim, né? Jogou poucos jogos na temporada, então o Aderlan entrou até para ganhar um pouco de ritmo para o segundo jogo. Entrou, fez a função defensiva, fez uma falta ali, chegou junto se eu não me engano, acho que foi do Lázaro, que ele chegou, encarou, quase deu uma cabeçada ali, mas chegou mais para se portar ali como um cara mais experiente, né? Obviamente que o Sherman não conseguiria fazer isso por ser um garoto ainda, mas o Aderlan chegou para impor aquele respeito ali do cara mais experiente, né? Rincon, cara, falar do Rincon é difícil, porque ele parece estar sem ritmo de jogo, mas ele continua muito bem, vamos dizer assim, taticamente. Parece que falta ritmo para ele correr, parece que falta um pouco de velocidade, mas ele ocupa os espaços da forma correta. Então, talvez se ele tivesse mais tempo em campo, ele conseguisse jogar melhor, teria mais ritmo. Mas para ele entrar, teria que sair Pituca ou Schmidt, o que não vai acontecer, obviamente. Então, para mim, o Rincon vai ser esse cara, a liderança fora de campo, que quando entra chega para botar mais respeito, que marca um pouco mais forte. Não teremos mais o Rincon de 2023 exercendo aquela função de liderança dentro de campo, muito bem dentro de campo para fazer os passes e tal, porque a gente já tem nisso o Pituca e o Schmidt. Mas é um cara que é um reserva de luxo, vamos dizer assim, dentro do Santos, tá? Vamos falar de Rony Casares, tá?
Eu não quero me precipitar e fazer uma avaliação do Casares no Paulista, que é um campeonato de tiro curto, são 2 meses e pouco de campeonato. Mas pra mim não dá pra entrar mais em campo com o Casares. Casares não pode mais entrar em campo. Diferente do Morelos, ele também, tá? Não mostra ritmo de jogo, não mostra que tá adequado fisicamente, não mostra que tá acordado pro jogo. Só que o Morelos pelo menos mostra habilidade técnica. O Casares nem isso. Ele erra domínio, ele erra passes, ele erra decisões, ele erra praticamente tudo o que ele faz. A única coisa boa que ele fez, que foi o gol que ele tem pelo Santos, foi uma bola entregada para ele cara a cara com o goleiro, que se ele perdesse, ele devia aposentar, porque não é possível um jogador profissional perder o gol que ele conseguiu fazer. Não dá para jogar mais com o Casares. Casares não pode mais entrar em campo. Ah, mas vai colocar quem se o Juliano não estiver em campo? Cara, testa no treino o Bernardo, testa o Patati no meio, testa até o Nonato, que eu não gosto, eu acho o Nonato péssimo, mas pelo menos o Nonato sabe dominar uma bola, o Casares não consegue. É impossível ver o Casares dentro de campo. Sabe, põe o Patati numa ponta, joga o Pedrinho na esquerda e coloca o Guilherme flutuando pelo meio, por trás do atacante, fazendo como se fosse um falso 9. Mas não entra mais com o Casares. Casares não pode mais jogar. Não dá mais para aguentar Casares dentro de campo. Falando especificamente do jogo, né? O Santos fez aquela pressão com 30 minutos ali do primeiro tempo, conseguiu atuar de uma forma, para mim, surpreendente. O Palmeiras, em certos jogos, o Palmeiras ele dá a falsa impressão de que o seu oponente está dominando, mas o Palmeiras, na verdade, ele está permitindo esse domínio para conseguir nos contra-ataques marcar o gol. Nesse jogo especificamente, o Palmeiras não conseguiu exercer o domínio. Não é que ele deu uma impressão de falso domínio. O Santos dominou sim a partida. Talvez os 30 minutos ali de maior domínio do Santos em 2024. Nenhuma partida do Santos dominou tanto como essa primeira parte do primeiro tempo contra o Palmeiras. Depois o Palmeiras conseguiu equilibrar um pouco as forças, mas quando voltou para o segundo tempo, parece que o Santos, de novo, com o impulso da massa, da força da torcida, conseguiu mais uma vez impor mais pressão ainda. Quando o Santos começa bem e faz o primeiro gol, tem aquela famosa carilada, né? Recua e vamos jogar no contra-ataque. Só que quando o Santos tem no contra-ataque o Morelos e depois entra o Casares, o Santos praticamente fica ineficiente no contra-ataque. Para mim, a alteração errada do Carille foi colocar o Morelos no meio. Eu teria colocado um terceiro volante, tira o Juliano, põe um Rincon, joga o Rincon ali mais por trás e faz o Schmidt caçar os jogadores e deixa o Pituca arrancar para o contra-ataque. Guilherme poderia fazer uma função de contra-ataque, mas se ele cansou, tira o Guilherme, põe o Patati, joga o Patati na direita, Pedrinho na esquerda e manda a correria. É correria pro contra-ataque, faz os dois fazerem a ala de marcação, os dois não começaram o jogo, começou o Tere e Guilherme, põe Pedrinho e Patati e manda correr, cara. O cara tem que aguentar pelo menos meio tempo de fazer o ataque e a marcação para ajudar o lateral. Se eles acabaram de entrar, tem condição sim de ajudar o JP Sherman ou o Aderlan ou o Felipe Jonathan na esquerda e marcar quando precisa e atacar no contra-ataque. E aí você faz uma trinca de volantes e o Morelos vindo buscar para fazer o pivô. Você faz uma jogada, por exemplo, de retomada de bola com o Rincon, o Schmidt faz um passe direto no Morelos e o Morelos faz o pivô para esperar os pontas passarem. Não tem segredo. Agora, pô, colocar o Casares para mim é sacanagem. Não tem como aguentar. O contra-ataque do Santos morreu. Teve uma hora que o Morelos conseguiu receber a bola sozinho, ele foi inverter, o Casares não tinha condição de receber a bola. É um negócio inacreditável. Mas, como a gente está feliz e contente com o resultado de 1-0, não vamos ficar falando de Casares, né? O show da torcida, a torcida esgotou o ingresso, empurrou o tempo inteiro. Foi um momento assim de felicidade do torcedor santista que há muito tempo não acontecia. Uma vitória contra o Palmeiras na Vila Belmiro, há muitos anos não acontece. Uma final de campeonato em que o Santos praticamente deu um passo muito importante aí rumo ao título. E agora a gente pode pela primeira vez comemorar um título na casa do rival lá no Allianz Parque. Vai ser pela primeira vez aí uma oportunidade do Santos conseguir o título lá no Allianz. Então eu acho que vale sim o registro. O Santos, que é o clube que está em reconstrução, mas em reconstrução vencendo. E eu acho que isso que é o importante. Tem problemas fora de campo? Sim. Transfer ban, não pagou férias, tem um monte de problemas.
mas aos poucos a gente está reconstruindo. Assim como também teve problema em 2021, 22 e 23, e tentou se reconstruir o clube, mas sem resultado dentro de campo. Então dessa vez pelo menos a gente está tendo um pouco de felicidade. Semana que vem, domingo, 6 da tarde, Allianz Parque, pode ser o momento de lavar a alma do santista, de ir para a Praça da Independência e dar aquele choro de felicidade e não de tristeza como foi em dezembro de 2023. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos rumo ao título, passar de novo por cima do Palmeiras. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.